Desde que eu comecei a estudar o Espiritismo, uma frase sempre me chamou a atenção, que o véu do esquecimento é uma bênção divina. Essa ideia, inclusive, foi repetida por grandes médios, inclusive até o nosso próprio grande Chico Xavier, e que se espalhou pelo mundo espiritualista quase que uma verdade incontestável. Mas hoje eu quero te convidar a fazer o oposto, a questionar, porque, sinceramente, se esquecer quem somos é uma bênção, o que será que podemos chamar de castigo? Pensa comigo, meus amigos, se somos almas livres, eternas e conscientes, por que ela precisaria esquecer tudo que viveu? Porque antes de nascer, uma força maior decidiria aquilo que você não deve lembrar, ou aquilo que você aprendeu em outras vidas, as pessoas que amou, ou erros que cometeu, ou compromissos que assumiu. Não é curioso que chame isso de amor divino quando, na verdade, na prática, parece que quase que uma prisão espiritual? No Espiritismo, o véu do esquecimento ele é descrito como um mecanismo que nos protege do sofrimento das memórias passadas. A ideia, na verdade, é que se lembrássemos de tudo, viveríamos atormentados pela culpa ou até mesmo pela dor. Na verdade, inclusive, eu até posso concordar que é um argumento muito bonito. Parece compassivo, na verdade, mas ao mesmo tempo ele é paternalista. É como se o universo ele dissesse: você não é capaz de lidar com a verdade sobre si mesmo, então eu vou esconder ela de você. E aí que eu me pergunto, se o aprendizado é o propósito da reencarnação, como é que podemos evoluir sem conhecermos as nossas próprias falhas? É como estudar, na verdade, para uma prova, mas quando chega o dia da prova, alguém apaga todo o conteúdo da sua memória e simplesmente te diz: boa sorte, você precisa aprender tudo novamente. Inclusive, o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que o esquecimento ele é necessário para que possamos agir com liberdade, sem o peso do passado. Inclusive, eu até entendo o próprio argumento. Mas será mesmo que liberdade é esquecer o que fomos? Ou é apenas uma forma de controle disfarçada de misericórdia? Quando olhamos para antigas tradições como os mistérios egípcios, doutrinas hindus e até mesmo o mito de Lete, o rio do esquecimento dos gregos, percebemos algo muito curioso. Esquecer sempre foi uma forma de apagar a identidade da alma. No Egito, acreditava-se que apenas quem lembrasse o próprio nome verdadeiro conseguiria atravessar o pós-vida. Na Grécia, as almas que bebiam das águas do esquecimento perdiam sua essência e precisavam começar tudo novamente. Ou seja, esquecimento nunca foi uma benção, foi um reset forçado, uma limitação imposta à nossa consciência humana. E eu sempre me perguntei se eu carrego dentro de mim todo o conhecimento de vidas passadas, mas não posso acessá-la, então, na verdade, o esquecimento ele nunca foi mas um mero bloqueio. E bloqueios, por definição, não libertam, mas pelo contrário, me desaprisionam. E é curioso perceber que muitas religiões usam o mesmo mecanismo psicológico. Primeiro te dizem que você é livre, depois te mostram as regras da prisão e dizem que é para o seu bem. E o mais sutil de tudo é que esse véu não é apenas espiritual, ele se reflete no dia a dia. Podemos esquecer os olhos, o que sentimos, o que devemos fazer. Somos treinados desde cedo para não lembrar do essencial. Nos ensinam a repetir e não a recordar. O véu está em tudo, mídia, experiências, distrações, um esquecimento coletivo desse passado repetido. Mas aqui pensando nos amigos, se lembrar não fosse na verdade um castigo, mas uma cura. Esse trauma só dói porque está reprimido e não porque ele existe. Psicologia moderna, inclusive, mostra isso o tempo todo. Carl Jung diz que o que negamos nos domina, o que aceitamos nos transforma. Se isso vale para a mente humana, o que seria diferente para a nossa alma? Talvez o problema não seja lembrar, mas não estar preparado para poder lidar com o que viria à tona. Se o verdadeiro trabalho espiritual fosse justamente esse, reconectar as memórias, curar o que foi fragmentado e restaurar a plena consciência. Quando olho para o conceito do véu do esquecimento com extrema sinceridade, eu vejo mais uma ferramenta de controle espiritual do que necessariamente de compaixão, porque um ser que não lembra quem é facilmente conduzido. E convenhamos
Que mundo melhor para se manipular do que um onde ninguém lembra do porquê estar aqui? Quantas vezes você já sentiu que já viveu algo antes, mas disseram que era simplesmente uma impressão? Quantas pessoas têm sonhos lúcidos, projeções astrais, visões ou memórias espontâneas e preferem calar com medo de serem julgadas? O véu do esquecimento não é apenas uma teoria, é o símbolo da nossa desconexão com o próprio divino que habita dentro de nós. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta, é que o véu ele não é inquebrável, muito pelo contrário. Em momentos de expansão de consciência, durante sonhos lúcidos, projeções astrais, meditações profundas ou experiências internas espirituais, o véu ele pode ali se rasgar momentaneamente. É quando flashes do antes aparecem e algo dentro de nós acaba despertando. Não é como uma lembrança totalmente visual, mas como uma certeza que eu já vivi isso ou eu sei disso. E esse momento para mim é o verdadeiro início do despertar, porque lembrar não é apenas reviver, é também reconhecer. E reconhecer é o que faz a gente nos libertarmos. Quando alguém me diz que o esquecimento é uma bênção, obviamente que eu respeito, até porque todos nós temos o direito de acharmos o que quisermos. Mas dentro de mim eu sinto que é uma meia-verdade, porque toda bênção que te impede de ser quem é, não vem da luz, vem do medo. E para mim o véu do esquecimento, ele pode em algum momento ter sido útil ali para a humanidade, principalmente quando ainda estávamos engateando ali na nossa consciência humana. Mas hoje, nesse momento da história, ele se tornou completamente obsoleto. E eu tenho certeza que muitos de nós já estamos prontos para poder lembrar, não apenas por curiosidade, mas por completude. E talvez, só talvez, o verdadeiro paraíso seja justamente a lembrança total de quem realmente sempre fomos. Mas para poder entendermos de onde vem o véu, a gente precisa dar alguns passos atrás e olhar, na verdade, para quem o criou. Os antigos gnósticos diziam que o universo material foi uma criação imperfeita, feita não pelo Deus Supremo, mas por um ser menor, que era justamente um Javé. Inclusive foi o primeiro tema do nosso primeiro vídeo aqui do canal, que é justamente sobre o falso Deus, o arquiteto aqui desse mundo material, o criador que acreditava ser o próprio Deus, mas na verdade apenas imitava ali a luz original. E para poder manter a sua criação sob controle, ele não agia sozinho. Textos antigos, como o Apócrifo de João, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, falam sobre os arcontes, seres ali inteligentes e espirituais, inferiores também que agem como guardiões da prisão. Eles seriam as forças invisíveis que alimentam-se de energia humana, do medo, da roupa e principalmente do esquecimento. Sim, porque quando você esquece quem é, você se torna previsível. E quando você é previsível, você automaticamente é controlável. E quando é controlável, você serve sem nem perceber a estrutura que te aprisiona. Essas forças não te prendem com corrente de ferro, mas com distrações, com promessas, com doutrinas, com uma falsa ideia de que você precisa merecer, entre aspas, o divino, quando na verdade você é o próprio divino em uma forma humana aqui nessa terceira dimensão. E aí tudo começa a fazer sentido. O véu do esquecimento ele não é só um esquecimento espiritual, é uma engrenagem principal do sistema dos arcontes. Ele é o que mantém a alma dentro dessa ilusão, dentro do ciclo repetitivo da roda de Sansara, que é a roda de reencarnações. Essa roda é conhecida nas tradições orientais, é o ciclo infinito de nascimento e morte. É um loop, na verdade, de aprendizado e dor que nunca se resolve completamente. E o detalhe que quase ninguém percebe é que quem controla o véu controla a roda, porque toda vez que a alma morre e esquece e ela volta na mesma prisão, achando que é uma, entre aspas, nova chance, mas na verdade é o mesmo jogo, com outro nome, com outra vida, com outra memória. E é por isso que Jesus e Buda, mestres de origens diferentes, falavam da mesma libertação. Buda chamou de Nirvana, que é justamente o fim do ciclo da roda de Sansara. E Jesus chamou de Reino dos Céus, retorno ao Pai verdadeiro. Mas ambos apontaram para a mesma direção. Lembrar-se da origem divina, romper o ciclo e voltar para casa, que é justamente voltar para a nossa origem, que é a fonte criadora. A boa notícia, meus irmãos, é que essa prisão ela não é eterna. A cada vida, a cada despertar, a cada momento de lucidez profunda, o véu ele se rasga sempre um pouco mais. E o que antes era sombra começa a se revelar como parte da luz. Essa é a revolução espiritual que os mestres previram.
Não é a revolução das massas, mas a revolução da memória, porque quando a alma desperta, ela acende outras, e aos poucos o esquecimento deixa de ser regra e a lembrança volta a ser o caminho. E talvez seja por isso que você chegou até esse vídeo, porque no fundo não existe coincidência, existe apenas o momento certo da alma dizer: eu quero lembrar. E se esse vídeo te fez pensar de alguma forma, se em algum momento você sentiu algo diferente, talvez o seu véu já tenha começado a se romper. E aqui no meu canal, meus amigos, eu não busco apenas seguidores, eu busco consciências vivas, pessoas que queiram enxergar além do que sempre contaram, e também eu quero amigos aqui de jornada em busca desse despertar coletivo. E se você também sente esse chamado, deixa aqui seu comentário, por favor, compartilhe suas ideias, e se una a essa jornada. Até porque, como vocês sabem, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro.